Uma pergunta, Lisiane, mulher do seguro condominial, lembrando que lá no YouTube, na playlist Seguro Condominial tem, a Lisiane também tem um trabalho que ela faz que é o Papo Seguro DF, tira muitas dúvidas e na outras gamas do seguro, né, Lisiane? Sim. Vamos lá, eu tenho que a pergunta, que é na verdade é uma pergunta, é um fato que aconteceu em Fortaleza, que um homem caiu numa escadinha lá de tava arrumando a fachada, né, reformando. Como é que é o nome daquele que a pessoa senta? A gente chama de cadeirinha mesmo, isso, mas é um rapel, né? Isso, o cara caiu da cadeirinha e morreu, né? E aí ele fala o seguinte, nesse caso, qual cobertura o síndico pode utilizar para evitar algum problema? Como é que ele pode investigar para não ter problema futuro para ele? Mas vem cá, essa pessoa, ela estava fazendo reforma? Estava fazendo a reforma da fachada. Ok. A primeira coisa que o síndico ele tem que solicitar quando vai fazer uma reforma é o seguro de RC Obra ou risco de engenharia. Eu recomendo numa situação dessa... Ele tem que ter ou ele pede outra empresa? Não, a empresa tem que ter. Quem tem que contratar é a empresa. Então tem que solicitar que vai prestar, a pólice em terceiros. Exatamente. Se eu não me engano, nesse caso, o condomínio atua mais como um fiscal, né? Averiguar se a empresa está dentro dos padrões recomendados. Exato, né? exatamente. Não é que ela deixa de ter responsabilidade, né? Mas não, ele responde solidariamente, o condomínio. Então é importante ter, porque esse tipo de seguro nessa situação eu não recomendo o responsabilidade civil, eu recomendo o risco de engenharia, porque o responsabilidade civil ele cobre apenas danos causados a terceiro, e nesse caso aí o funcionário não é terceiro. Então entendeu? o síndico tem que ficar sempre ligado. Então é o risco de engenharia, porque o risco de engenharia ele cobre tanto danos causados a terceiro quanto danos causados na obra e aos funcionários da obra. O Guilherme já contratou muito seguro, né, Guilherme? Não entendi. De risco de engenharia? Já, sim. Todos os serviços que a gente faz tem que ter esse seguro, né? Outra pergunta importante, Lisiane. Essa apólice do risco de engenharia, ela tem um período de início e fim? Sim, é o... De acordo com a obra? De acordo com a obra, pode ser estendido por mais 30 dias, dependendo da contratação, da cobertura. Então vamos lá, o síndico, amigão síndico, você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, pelo Instagram. Toda vez que tiver uma obra, solicite a apólice à empresa de serviço, né? E risco de engenharia, tá? Quando é uma obra maior, o seguro mais indicado é o risco de engenharia, não é o RC, gente. Vamos deixar o responsabilidade civil para obras pequenininhas, reformas em apartamento, enfim. Tá? Que é como eu falei, né? O RC ele vai cobrir apenas danos causados a terceiros. Por exemplo, você está fazendo uma obra no seu apartamento que vai atingir ali, quebra ali uma parede do apartamento vizinho, né? Porque existem alguns apartamentos ali com paredes de drywall, então responsabilidade civil. Só uma dúvida que me surgiu aqui, você falando tanto da responsabilidade da empresa quanto do condomínio, até para esse mesmo serviço de fachada, que geralmente quando o profissional está fazendo, acaba desplacando alguns pontos da fachada e pode ser que caia e danifique um carro. Se tiver contratado a cobertura de responsabilidade civil, porque dentro do risco de engenharia existe a cobertura adicional de responsabilidade civil, que é exatamente para cobrir os bens de terceiros. Mas ele continua sendo responsabilidade da empresa. Sim. Não do condomínio, sim, né? sim. Até porque foi o funcionário deles que mexeram. Se foi um dano causado em função da obra, a responsabilidade é da empresa e não do condomínio. Nessas situações aí, o seguro do condomínio, para algumas coberturas, ele fica suspenso. Né? É que alguns síndicos têm medo, Tiago, de fazer esse serviço por conta do risco, né? Que pode causar. Contrata o risco de engenharia e tá tudo certo. Igual você falou, eu acho que a Fernanda foi inteligente no comentário dela. Nesse ponto, o condomínio é um fiscalizador, ele tem que exigir isso até para segurança dele mesmo, né? Síndico e condomínio, na verdade. E é um seguro tão barato, gente. Porque tão ele barato, responde vale a pena. Solidariamente, né? Se caso haja, por exemplo, falência da empresa. Uma coisa também que é importante ressaltar na contratação é a questão da empresa, né? Porque certeza. Às vezes a empresa ela não tem nenhum bem em seu nome. Então, assim, se vier como é que ela vai uma pagar demanda, a indenização? não tem nenhuma garantia, né?
Aí acaba que sobrecarrega o condomínio. Por isso que ele entra no polo passivo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é por isso que eu falo, o síndico tem que ter muita cautela nesses contratos, que eu costumo dizer, investigar, ir atrás, ter referências, porque não é só o preço, tá até conversando em off aqui, em off com o Guilherme antes de começar, que a gente vai muito pela questão do preço. Nesses casos, eu acho que tem que ter um crivo maior. Qualidade, procedência, apólice. A Fernanda colocou novamente coisa interessante. Se a empresa tem algum bem, se acontecer alguma coisa, tem como ressarcir aquele condomínio ou a pessoa lesada, porque é uma obra grande. Exatamente. Envolve muitos valores e tem, como você falou, é um risco. Porque ele pode cair, machucar alguém, pode levar até a morte. Exatamente. E Tiago, já houveram questionamento, mas o condomínio também não tem bem? Tem bem sim. Elevador é um bem, mobília é um bem, essa mesa de central de interfone é um bem. Então, dependendo da demanda, se o condomínio... Tem condomínio de apartamentos, né? Tem condomínio que tem garagem, entendeu? O juiz pode interditar a garagem, que você aluga mensalmente. O juiz pode interditar um elevador. Já houve casos de condomínio se interditar elevador. Aí, Thiago, eu acho que muitos síndicos devem estar se questionando assim, e a responsabilidade civil do condomínio? Será que não cobriria esse tipo de situação? Vamos lá. Pode cobrir? Pode. Agora, você acha que a seguradora vai cobrir sem ir para a justiça? Não vai. Dificilmente. Por quê, Tiago? Por quê? A primeira coisa que ela vai avaliar é: o funcionário morreu em função de em função de quê? Foi em situações do serviço dele, da obra? Foi. E até falando de um risco, você falou de situação do funcionário morrer, no caso, eu já vi o pessoal fazendo esse tipo de ensaio de percussão na cadeirinha no prédio e ele sendo ancorado por uma lata de tinta com concreto dentro lá da cobertura. Pois é, que absurdo. Você imagina o risco. Se fosse eu, tava ferrado, né? Então, assim... Eu já presenciei isso. A seguradora, ela vai analisar o seguinte... Você não iria correr o risco? Foi em virtude... Eu não acho que nem subir. O acidente... Não, mas no caso ele só desce, eles não sobem. Então eu descer de uma vez. O acidente foi em virtude da obra? Foi. Tem o seguro, a empresa tem o seguro de risco de engenharia? Não tem. Por que que não tem? Ele vai questionar. Por que que não tem? Mas tem a responsabilidade civil do condomínio. Tudo bem, o condomínio ele responde solidariamente, correto, certo, beleza. Mas você acha que a seguradora vai querer fazer um acordo? Muito difícil. Vai para a justiça. E aí vai depender de decisão judicial. Primeiro porque quando o condomínio está passando por obra, no manual do segurado já fala que algumas coberturas ficam suspensas e alguns fatos até da cobertura da responsabilidade civil pode ficar suspensa e vai para a justiça, vai depender de decisão judicial, né? E quem é que vai? Cabeça de juiz, né? Então vamos lá, é o seguinte, importante. Aconteceu o sinistro, chame o seu corretor de seguros para você tirar as dúvidas, saber como proceder, né? E o segundo é sempre cobrar a apólice, né, do risco de engenharia das empresas que prestam serviço ali. Lisane, a última pergunta da